encarnados, desencarnados, sempre um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Vamos para os recados então. Muitos já sabem, mas é bom relembrar que estamos também ao vivo no Facebook, para os irmãos. Nossa casa abre de terças e quintas às 18h30. E a partir de agora, terças e quintas, teremos o realinhamento dos chakras. São apenas 3 atendimentos por dia. Então é importante que vocês venham e reservem a data para vocês. Tá? Além do realinhamento dos chakras, temos atendimento fraterno e temos os passes de harmonização. De terças-feiras, às 19h30, temos a palestra do Evangelho, que vai acontecer já já. E de quinta-feira, às 19h, temos o estudo. No momento, vai ser só depois do Carnaval. Quem precisar de tratamento de desobsessão tem que vir no atendimento fraterno, de terças e quintas, a partir das 19h30. Gostaria de comunicar e pedir também que vocês comuniquem os familiares, os amigos, sobre a evangelização infantil, que é um ótimo trabalho que a casa tem feito. Precisamos de mais crianças, né? E é um trabalho muito bom e muito importante evangelizar as pessoas, as crianças, independente da religião. Lembrando também que a água fluidificada faz parte do tratamento. Não só o atendimento fraterno, não só ouvir a palestra, mas a água também faz parte. Quem não quiser comprar aqui, que a casa tem para vender, pode trazer de casa. Então deixa a sua água aqui, ela vai absorver a energia positiva gerada nessa reunião e depois a gente vai consumir dessa água, concluindo também o tratamento. Tá? Vamos ficar espertos também nos eventos que a casa faz. Né? O próximo vai demorar um pouquinho, que é a nossa festa junina, mas já vamos pensando nele. Lembrando também que de sábado temos o bazar das 9 a 1, todo sábado. E é legal, tem bastante coisa, é bacana a gente divulgar também e vir prestigiar. Tem itens aí a partir de R$1. Certo? Esses são os recados. E agora eu vou convidá-lo a todos para que a gente entre na sintonia para recebermos as informações do Evangelho. Quem quiser, fecha os olhos. Vamos respirar fundo. Vamos relaxar na cadeira. Vamos deixar nosso coração próprio para receber a mensagem do Cristo. Com muito carinho, vamos rezar o Pai Nosso juntos. Estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Alimento
feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Muito bem, com muito carinho. Então, vamos receber a nossa irmã Andréa e falar na explanação da noite. Boa noite a todos. A minha voz está boa? Aí eu vou falar sem microfone. Meu tom de voz é alto, acredito que eu alcancei a Deus. Acho que eu não sabia. É uma honra estar aqui com vocês. Foi me confiado, me convidado para que a gente estude junto, faça uma reflexão junto sobre as palavras de Jesus. E o tema que iremos iniciar hoje é nada mais e nada menos que a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E é o Evangelho. Então, do grego, Evangelho, todo Evangelho é visto como uma boa notícia, uma boa nova, algo que acalenta o nosso coração, que nos dá esperança. Desde os outros Evangelhos, que não o Evangelho que nós vamos estudar hoje, que é o segundo Espiritismo, já era visto assim. Palavras que vinham para mostrar o caminho, melhorar a todos nós a cada dia. Aí falaram para mim assim: bom, vamos começar pela introdução, porque a introdução é muito importante. Às vezes a gente pega um livro que a gente quer ler e vamos direto para o primeiro capítulo. A ânsia de ler é tão grande que esquecemos do prefácio, da introdução, da biografia do autor. E às vezes perdemos a oportunidade de saber por que aquela obra foi escrita, qual era o intuito, o que ela queria nos dizer na verdade. Então eu me dei a ousadia de começar pelo prefácio. O prefácio do Evangelho diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. E aí eu faço a reflexão: quem são os Espíritos do Senhor? Todos os Espíritos que atendem às leis divinas, aqueles que vêm para estar conosco, como aqueles que vêm aqui na casa de Joana d'Arc, nos orientar, nos acolher, que estão conosco na hora do passe, que estão conosco na nossa vinda para casa, no nosso retorno, que atendem às nossas orações. Quantas egrégoras Jesus tem mandado de acordo com as leis divinas? Quantas pleiades estão disponibilizadas para nós neste momento? E aí, eles que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta desde aquele
linguagem moderna que Jesus hoje é o CEO da terra. Então, desde que dele recebeu o comando, espalhem-se por toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes que vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Quem são os cegos? Somos nós. Eu vos digo, e aí eu estou terminando a gente acompanhar, eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas em seu sentido verdadeiro. Por quê? Vamos lá na época de Jesus. Muito se perdeu do que ele disse. Muito foi-se modificado. De acordo com o quê? Com os interesses de quem estava falando, proferindo as palavras de Jesus. Jesus não era bem assim. Então, agora, neste momento, Jesus diz: devem ser estabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o som de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. O que será que isso quer dizer? Mexam-se, saiam da inércia, da preguiça, do comodismo, juntem-se, levantem-se, queiram um mundo melhor. Todos nós. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lida. Que vossas vozes se unam. E o hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. O hino da oração, do amor ao próximo, das palavras de Jesus. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Isto vem dizer aquela máxima que sempre ouvimos: você nunca está sozinho. Não é assim? Às vezes sentimos tão sozinhos, tão abandonados, mas nunca estamos sozinhos. Amai-vos também uns aos outros, e dizei no fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que estais no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. Nós estamos aqui no prefácio recebendo um convite. O convite de entrar no céu. O que é o céu? É o céu físico? Não. É um céu de mundo melhor, mais justo, mais amoroso, mais alegre. Que tenhamos a oportunidade de sair do planeta de provas e expiações e ter a oportunidade de um planeta de regeneração. Hoje esse é o nosso grande céu, nosso maior desejo. E aí nós vamos para a introdução, que é a tarefa que me foi confiada, o item 1 e 2 da introdução. Na introdução, temos um objetivo, né? O Evangelho. Só que esse Evangelho é o Evangelho para todos, não só o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, ele trata
Hoje já tornamos necessário. Mas, naquela época, Jesus usava isso, utilizava para que fossem atingidos os corações com as palavras que ele tinha dever para nós. Porque ele tinha uma tarefa aqui. As profecias, terceiro item. Quantas profecias foram ditas? Quarto item. As palavras usadas naquela época, que são usadas por muitas igrejas e até hoje como dogmas. E aí, nós temos um quinto item, o ensinamento moral. Agora vamos refletir. Esses 4 itens causam controvérsias aí em todas as religiões. Um diz que algo é certo, que a outra coisa é errada, que foi assim que aconteceu, não foi deste jeito. Mas quanto aos ensinamentos morais, não há o que se contestar. Ninguém diz em nenhuma religião amar a Deus sobre todas as coisas. Alguém contesta? Amar o próximo como a ti mesmo. Alguém contesta? Então, os ensinamentos morais, chegamos a um consenso comum. Eu não estou aqui dizendo que uma religião é boa ou ruim. Estou dizendo que há controvérsias em 4 itens mais que no ensinamento moral. Não se toca. Porque o ensinamento moral é o caminho que nós temos que seguir. É o nosso primeiro passo na escada da evolução. Não há outro caminho. Não existe outro caminho. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, se trata do ensinamento moral. Há algum tópico ou outro que fala alguma coisinha, mas o básico, o forte, é o ensinamento moral. E aí a gente pergunta, o que é moral? Será que todos nós temos isso muito claro do que é moral? Será que a nossa sociedade tem isso muito claro do que é moral? É um conjunto de normas ou costumes que orientam a vida do indivíduo, que orientam a nós e a um todo. Kardec diz que moral é a regra do bem proceder, é distinguir o bem e o mal. Será que nós estamos fazendo isso com sabedoria ou nós utilizamos muitas vezes do maior defeito da terra, que é dar um jeitinho para as palavras se acomodarem no que é interessante para nós? O Evangelho é muito acolhedor. O Evangelho é uma palavra clara. Foi assim que Kardec desejou, que fosse claro para todos, que tivesse alcance para todos. De forma alguma ele quis elucidar o Evangelho com regras morais para os espíritas. Não, para todos. Para todos que quisessem, tivesse alcance de todos. Haroldo Dutra diz: no dia que conseguirmos alcançar a perfeição das leis morais, que é inerente a
leis morais. Foram divididas em 3 partes por Kardec. A primeira parte era o nosso relacionamento com Deus. Como deve ser o nosso relacionamento com Deus. A segunda parte, o nosso relacionamento conosco. Porque muitas vezes não nos tratamos com carinho, nos enchemos de culpa, de mágoa. Não nos perdoamos. Pedro, numa passagem de Jesus, lhe pergunta: quantas vezes temos que perdoar? E Jesus diz: infinitas vezes, ou em sentido figurado, 70 vezes 7. Quantas parábolas foram feitas por Jesus? Porque nós não tínhamos condições ainda de entender muitas palavras. Mas hoje sabemos, por exemplo, que o perdão para nós é uma libertação. Já temos esse alcance. Ó, já colocamos o pé no primeiro degrau da evolução. Eu creio nisso. Eu acredito que nós estamos no caminho. Falta muito? Falta muito. Mas nós estamos no caminho. Graças às orientações de Jesus, que se sacrificou tanto energeticamente para poder estar na terra e ser o nosso maior exemplo. Porque um professor só dá aquilo que tem. Ele vai ensinando aos seus alunos a sua trajetória. E Jesus tem essa trajetória de evolução já. Nós estamos no caminho, mas ele já tem a trajetória. Então ele vem ensinar para nós com propriedade. A terceira coisa, terceira norma moral que o Kardec coloca no nosso Evangelho é o nosso relacionamento com o semelhante. Como será o nosso relacionamento com o semelhante? Será mesmo que nós estamos fazendo o nosso melhor? Mas Kardec era pedagogo. Eu sou pedagoga também, honrada. Só que ele era um exímio, um didata assim, maravilhoso. E além desses caminhos morais de relacionamento com Deus, de relacionamento conosco, de relacionamento com o próximo, ele também coloca no Evangelho preces. Preces que nos estimulam às leis morais. Ou seja, é mais um item para nos auxiliar na caminhada. Allan Kardec vem nos dizer que o ensino moral de Cristo nos traz um roteiro ao qual nós chegaremos a Deus. Como centelhas divinas, certeza um dia nós chegaremos a Deus. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele é o nosso exemplo. Aí, eu lhe digo: Zaqueu,
convidou Jesus para ir à sua casa. E quando Jesus chegou à sua casa, ao seu lar, ele fez votos de transformação moral com Jesus. Que possamos conseguir fazer esse voto de transformação moral com Jesus em todos os nossos evangelhos do lar, quando nós convidamos Jesus e os espíritos benfeitores para entrar. Ou quando somos convidados para uma linda casa como essa, para ouvir o Evangelho, que possamos fazer esses votos com Jesus. Por quê? Estamos numa casa espírita, onde o espiritismo foi considerado a chave que faltava para tirar as vendas dos nossos olhos. Através de um livro universal, uma obra imprescindível a todos nós, que foi divulgado em todos os cantos, milhares de vozes. Será que Kardec, quando fez o Evangelho, ele tirava uma coisa da cabeça dele e ele falava, isso é legal, vou colocar no livro? Acho que isso está bom. Não. Kardec tinha mais de 1000 contatos com casas espirituais que entravam numa concordância em que se dava a mesma mensagem em vários pontos. E aí, na lei da concordância, eles falavam isso sim e colocavam o Evangelho para nós. Mas como o Evangelho se tratava de leis morais, vinham muitas outras mensagens boas que ele separava e foram feitos vários outros livros maravilhosos de Kardec. Quando um princípio novo, você fala de Kardec, precisa ser ensinado, ele acontece em vários lugares e ao mesmo tempo. Como aconteceu também no livro dos Espíritos. O que será que falta para nós, gente? Para a gente realmente agarrar esse Evangelho no laço. Vou elucidar aqui a vontade. A vontade é a faculdade soberana, pois só com uma vontade legítima de mudança iremos compreender o Evangelho, suas leis morais e suas mudanças necessárias inerentes ao ser. Precisa da nossa vontade de querer mudar. Não tem gente que fuma e fala, a partir de hoje eu não fumo mais. Não fumo. Por quê? Porque teve a vontade. Então a mudança, a reforma íntima, a qual o Evangelho nos convida, vem a partir da vontade. Nós temos o poder de escolhas, somos jardineiros da própria alma e tudo que cultivamos, sejam palavras, sejam atitudes, geram frutos. Palavras de Tiago Avelino. Todos os pensamentos que passamos o dia cultivando ganham forma. Também devem entrar nas nossas modificações morais. Eu fiz de tudo para não me estender muito, para não ficar muito chato. Mas eu venho trazer para vocês uma provocação para 2026. Será que vocês, será que nós estamos prontos para assumir um compromisso e deixar para trás as pedras do caminho e encher os bolsos de pérolas de sabedoria e de amor?
O que será que nós estamos semeando para termos direito à nova terra? Para que o direito de estar presente na nova terra também nos seja ofertado. O que nós semeamos? É para cada um refletir. Quais são as transformações que eu venho fazendo no meu comportamento? Qual é o esforço moral que eu tenho de identificar o defeito e tentar mudá-lo? Identificar. Parei, pensei, puxa, errei de novo, não tem problema. Amanhã eu tento outra vez. Mas qual é o meu esforço? Qual é o meu amor ao próximo? E a gente não está falando do próximo filho, do próximo pai, do próximo mãe. É daquele próximo que está tão longe de nós, que dorme nas ruas, que passa fome, que passa frio. Será que naquela noite fria eu estou no meu amor ao próximo pensando, Jesus, vou sair, eu tenho 2 cobertores, vou levar um para alguém? E tudo isso, gente, é reflexão para vocês e para mim. Será que eu estou executando bem a fraternidade? Porque tem uma diferença muito grande entre fraternidade e caridade. A caridade, muitas vezes, mostramos a mão direita que a esquerda faz, ou mostramos para a esquerda que a direita faz. Por quê? Questão de aparecer, né? Aí deixou de ser caridade, virou orgulho. Caridade é o quê? Dar o que não me faz falta. Eu tenho umas roupas no meu guarda-roupa e eu tenho que desocupar. O bicho está explodindo. Aí eu pego lá e eu entrego para alguém e falo, opa, ó, caridade. Então eu prefiro a fraternidade, que é sentir que o outro tem o mesmo direito inerente que eu. De se alimentar, de ser acolhido, de receber amor. O que eu estou trabalhando na área da fraternidade? Da tolerância, da paciência, do perdão. Reconhecendo no Espiritismo, o cristianismo, redivivo o que falta para eu me tornar uma fonte viva de ensinamentos de Jesus. Admiramos Jesus, mas conseguimos, tentamos realmente seguir os seus desejos. Então aqui fica a provocação para 2026, para todos nós, que vamos vir a essa casa todas as terças-feiras, refletir nas palavras do Evangelho, e que apenas pela introdução já sentimos o peso da responsabilidade, ou não? Eu gostaria de ler uma prece do nosso Kardec, para que a gente sinta a energia da lei moral a qual nos foi deixada. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-nos força de suportá-las, sem murmurar. Desviai-nos dos maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum
elevai de sobre os nossos olhos o véu do orgulho, que pode nos impedir de percebê-los e de confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velai mais particularmente por cada um de nós, e vós, todos os espíritos protetores, que vos interessais por nós, fazei com que nos tornemos dignos da vossa benevolência. Conheceis as minhas e as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Porque nós queremos que elas sejam satisfeitas segundo as nossas vontades. Não é assim? Olha que máxima moral. Através de uma prece. Confiamos ao Pai Maior, a Deus, que Ele tire as vendas do nosso orgulho. Porque exigimos do próximo o que não temos, a perfeição que não temos, o amor que não temos ainda, a paciência que não temos, a tolerância que não temos. Que o Evangelho seja o nosso apoio moral, nosso caminho, que não nos desviamos deste caminho maravilhoso que Jesus abriu como uma fonte de luz para todos nós. Chegamos ao fim do nosso Evangelho e eu gostaria muito de fazer as vibrações dessa noite com vocês. Então eu vou pedir a todos que fechem os olhos depois dessa prece maravilhosa de Kardec. Que neste momento seja limpo de nosso pensamento, de nosso sentimento, tudo aquilo que nos atrapalha, que nos sabota, e seja substituído por coragem, bom ânimo, amor e vontade, para que nossa atmosfera, neste momento, se transforme e ilumine todos aqueles que nos rodeiam. Que sejamos banhados pela luz crística e sejam trocadas todas as nossas vestes pelas vestes do amor de Jesus. Que essa vibração de amor que foi criada aqui vá até o nosso lar, abrindo portas e janelas, iluminando cada canto e todos que lá estejam. Que essa vibração de amor seja levada a todos os hospitais, orfanatos, lar de idosos, penitenciárias. E deixamos aqui uma vibração em aberto para que a espiritualidade amiga leve o que se fizer necessário. Em agradecimento a todos os bons espíritos que nos inspiraram e que nos inspiram diariamente, que nos acompanharam nesta noite e que nos acompanham diariamente. Pedimos ao irmão Fábio que conduza a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, hoje e sempre, graças a Deus. Vão em paz e gratidão por compartilhar juntos essa